Sim, falar de pele, de reconstrução de uma ferida, falar de uma recuperação cirúrgica, de feridas que apareceram no decorrer de um agravamento, de um acidente, o não poder se mexer e tal, pode também aparecer feridas crônicas de proporções profundas, que vai requerer muito, muito do seu organismo para ele poder se recuperar. Não vai voltar a ser como antes, mas para ele chegar a ficar numa situação funcional adequada, ele vai exigir muito do corpo. E como a nossa alimentação está envolvida nisso, principalmente por conta das proteínas. Quem são as proteínas na nossa vida, no nosso corpo? As proteínas são verdadeiros tijolos de construção. Quando você vai construir uma casa, você pensa logo em comprar os tijolos, né? E o que vai ficar caro são os ferros, são os, né? A gente consideraria ossos como os ferros da construção, as estruturas musculares, né? Então, nosso corpo não é diferente quando ele fala em construir. Então, a construção requer muita proteína. E como se consegue proteínas? As proteínas, o nosso corpo, ele não produz, ele não consegue fazer sozinho as proteínas. Ele precisa que a gente alimente-se com ela, para que elas se transformem e para que elas façam todo o universo que ela tem dentro do nosso corpo em fazer. Porque ela não está só envolvida com a estrutura, né? Com a estrutura muscular, com a estrutura óssea, com a estrutura de cartilagem e músculos, não. As proteínas, elas estão envolvidas em quase todos os processos, em todos, não é em quase todos, não. É em todos os processos biológicos, bioquímicos do nosso corpo. E o nosso corpo está o tempo todo fazendo esses procedimentos. Ele está o tempo todo trabalhando. As sinapses, as células nervosas, as células, né, que ajudam a gente a se movimentar, a falar, a respirar, o coração bater. Para todos esses processos, a proteína está envolvida. Então, a proteína, ela tem uma função vital no nosso corpo. Então, cabe a nós ingerirmos, nos alimentarmos com o melhor, né? Com a melhor proteína. Por isso que existem proteínas diferenciadas. Nós temos proteínas de origem animal, que são as carnes, os leites, os ovos, os queijos, essas coisas, né? Que vem do bicho, que vem do animal. E nós temos as proteínas vegetais, que vêm dos alimentos em grãos verdes também. Do feijão, do arroz, da ervilha, da lentilha, desses produtos grão de bico, né? E essas proteínas, elas são classificadas em valores, né? Os estudiosos, os cientistas, né? Eles conseguem separar e eles a classificam como o maior valor biológico, menor valor biológico, tal. Essas proteínas, elas são constituídas por aminoácidos. Não adianta falar de proteína, né, e não falar alguma coisa sobre os aminoácidos. Quem são os aminoácidos? Os aminoácidos, eles são as moléculas que juntas formam a proteína. Os aminoácidos, essas moléculas, essas mínimas partes moleculares, elas também têm funções específicas entre si, tá? As moléculas, elas são compostas por amina e carboxila,
e em quantidades diferentes, dependendo de para que serve, para onde vai e como funciona. Temos cerca de 20 tipos de aminoácidos diferentes no corpo. E o aminoácido está envolvido na formação das proteínas, que as proteínas estão envolvidas nas funções do corpo, nas funções celulares, teciduais, transformando, criando. Então, uma coisa depende da outra e é uma coisa dentro da outra, né? Elas têm formações diferentes, produzem coisas diferentes, porém elas precisam se ajuntar para formar aquilo que o nosso corpo precisa, que nosso corpo precisa e que nós precisamos para sobreviver. As proteínas a gente ingere a partir da nossa alimentação. O que acontece? Você inicia o processo de alimentação na boca, né? Eu falo que a gente costuma produzir o processo de alimentação nos olhos, né? A gente vê uma comida bonita, gostosa, bem elaborada, então a gente já começa a salivar e a gente já começa a querer, a desejar, né? Nosso corpo quer, gostaria, e se há possibilidade a gente come, né? A gente coloca na boca, a boca mastiga, molha com as glândulas salivares e transforma a alimentação na boca em uma pasta, a gente engole. Chegando no estômago, ele é atacado por ácidos, né, digestivos, liquidifica tudo, faz um babababá, não faz barulho, às vezes faz, né? Transforma tudo no estômago, quando passa para o intestino, para fazer a continuidade da digestão, aí é onde parte desses elementos são retirados para a corrente sanguínea. Bem, eu vou da próximo assunto que eu vou estar falando para vocês vai ser do nosso sistema circulatório, da corrente sanguínea, e assim, aí eu vou voltar nesse tópico de como é que retira. O sangue passa e sai pegando o que está dentro do intestino, tá bom? Entre líquidos, vitaminas, sais, os minerais, os aminoácidos, ele pega ali pelo intestino afora. Dependendo da parte do intestino por onde o sangue está passando, ele está sempre recolhendo alguma coisa. E quando ele recolhe alguma coisa, né, ele transporta pelo corpo todo. Então aí a célula, conforme ele vai passando pelas células, as células vão retirando aquilo que lhe interessa. Tipo assim, o sangue passa, recolhe a parte boa, no pulmão ele pega o oxigênio, do oxigênio no intestino ele pega essas coisas que eu disse, né? Pega os aminoácidos, pega as proteínas, né? Os aminoácidos formam muita coisa. Formam as proteínas, também formam as enzimas, formam os hormônios, tá? Formam os neurotransmissores, os aminoácidos, ele tá em todas as funções, então ele tem a função de pegar essas outras coisas também. E eu vou por partes, tá? Quando pega aqui, quando pega ali e tal. Então a gente vai distribuindo para não ficar muito bagunçado. Nesse momento eu tô falando que o sangue passa pelo nosso intestino. Mastigamos, ingerimos, mastigamos, nos alimentamos, no estômago ele vira pasta, liquidifica, passa para o intestino delgado, lá algumas partes são retiradas, outras partes continuam e vão sendo retiradas mais abaixo. No intestino grosso a mesma coisa, né? Ele vai passando e vai retirando pelas velocidades, ele se encontra e o sangue pega o que ele quer. Esse é o sistema digestivo, distribuindo vitaminas, sais minerais
proteínas e outros para o nosso corpo, inclusive água, tá? O intestino grosso, o intestino mais grosso, quando ele recebe a pasta alimentar, ele tá cheio de água ainda. Então as velocidades fazem o trabalho de retirar o máximo de água e empurrar a pasta em sentido ao ânus, para que a gente evacue. Então, é desse jeito. Então, nosso sistema digestivo, né, começa na boca e termina no ânus. E nesse trajeto, nós colocamos muita coisa e tiramos muita coisa, e os dejetos são eliminados. Falando de alimentação, para falar de proteínas, acabei falando no sistema digestivo e digestório também, tá? Então, o que nós ali nos alimentamos, o que nós colocamos para dentro, é que são responsáveis pela proteína que vai chegar lá onde você tem um ferimento, lá na sua ferida. E quando o sangue chegar lá, ele vai deixar tijolinhos de reconstrução no local. Por isso é muito, muito importante que o sangue chegue. Mas quando há degeneração, quando há ruptura da pele, quando há uma ferida ampla, aberta, larga e profunda, as chances desse sangue chegar com os tijolos para construção fica difícil, né? O sangue vai chegar com os tijolos proteicos, com as proteínas, até certo ponto, e não vai terminar de chegar. Então, o nosso trabalho aqui, externamente, é produzir um ambiente onde o nosso corpo se reconstrua, onde essas proteínas consigam chegar para formar a parede de novo. Entender a importância das proteínas conseguir chegar na área ferida, que é para conseguir, sinceramente, refazer a parede, refazer o muro, para que essa parede se reconstrua, né? Para fazer o remendo. Entenderam? Conseguiu entender? Entendeu que o que a gente come, mastigamos, ingerimos, são aminoácidos, que os aminoácidos são parte das proteínas. Temos aminoácidos não essenciais e essenciais. Os essenciais são aqueles que só chegam na gente se a gente comer. Se a gente não comer, esses aminoácidos não chegam. E o nome já diz, são essenciais para a formação de proteínas, tá? Os não essenciais, o nosso corpo até consegue produzir alguma coisa, mas ele não é suficiente sozinho, tá bom? Além disso, a gente tem alguns outros tipos de aminoácido, que é, por exemplo, o aminoácido condicionado a uma situação, tá bom? Eles são aminoácidos condicionados a uma situação de estresse, por exemplo. Quando isso acontece, o estresse faz com que esse aminoácido seja usado pelo organismo. Isso também não deve ser bom. Entendeu? A gente tem aminoácidos essenciais que a gente come para a formação da proteína. Temos aminoácidos não essenciais que também entram na formação da proteína. E temos aminoácidos não condicionados que vão se transformar em produtos que também serão usados proteínas, que também se transformarão em proteínas. Aí há uma perda, que o estresse vai produzir esse elemento, tá? E toda vez que a gente fala em estresse, a gente sabe que o elemento do estresse não é uma boa coisa para o nosso corpo sentir, né? Passando adiante, essas proteínas, como eu disse, elas têm a propriedade de chegar no local e se
e se preparar para ser um muro. E só chegam através da corrente sanguínea. De outra forma, ela não consegue chegar. Como eu já disse mais de uma vez, né? Não adianta colocar o sangue lá dentro da ferida que não vai fazer o serviço assim. O serviço só é feito quando segue uma ordem. O nosso corpo é tão perfeito, ele foi feito tão perfeito, ele é de uma complexidade tão única que, tudo bem, somos milhares de pessoas humanas nesse planeta azul, porém todos nós funcionamos igualmente. Cada corpo é complexo ao seu jeito e o que se faz é igual em qualquer corpo, não importa. A função, o que vai ser feito é igual em qualquer corpo, tá? Então, as proteínas têm que chegar. Elas precisam chegar para que o nosso corpo se reconstrua, para que o trabalho de construção e reconstrução da pele, do músculo perdido, das partes da pele, das fases da pele, que vão se recuperar por vez, não vão se recuperar todos de uma vez. Conforme o sangue conseguir chegar, ele deposita ali uma quantidade de proteínas que vão fazendo o muro vagarosamente. É por isso que a gente tem a diminuição da ferida e a diminuição da profundidade. É porque os vasos sanguíneos estão conseguindo chegar. Eles, conforme conseguem se refazer, o sangue também consegue chegar. É por isso que a gente não deve arrancar essas estruturas quando a gente está fazendo o curativo. A gente irriga de uma distância adequada, sem fazer muita pressão, tá? Só para tirar realmente uma camada bem pequena daquilo que não está servindo e colocar produtos que vamos estimular que esse sangue fique lá, que ajude na reconstrução desses capilares, na reconstrução dessas veias, dessas arteríolas que vão fornecer o elemento necessário para a reconstrução desta pele, para a reconstrução muitas vezes da própria musculatura, para a reconstrução das estruturas internas, né? A gente fala mais porque a perda é mais muscular, mais de hipoderme, tecido subcutâneo, tecido da derme, né? Em que se perde. Então, a gente, quando fala em proteínas e chegar, é para que isso consiga nutrir o ambiente de maneira tal que o muro de arrimo, né, a parede novamente se reconstrua e impeça saída de novos elementos necessários para a vida. E assim a cicatrização vai acontecer. Desse jeito, devagar assim, tá bom? Como eu disse, as proteínas, elas são usadas pelo nosso corpo de acordo com a sua necessidade. A isso chamamos de síntese proteica, né? A síntese proteica é o que o nosso corpo consegue sintetizar e encaminhar para as células conforme a sua necessidade. Vai ter um momento na vida em que a gente tem que crescer, né? Nem que for para os lados, né? Mas as células de crescimento, as células de reparo, né? As células para a produção de hormônios. Para tudo, a síntese proteica vai entrar em ação, tá bem? Que mais? As proteínas, mesmo que é o seguinte, as proteínas, né? A gente fala de proteínas, eu já falei da proteína de origem animal, da origem vegetal. Na origem vegetal, algumas dietas, elas são
algumas pessoas duvidam que a dieta do vegetariano seja tão boa e tão rica quanto aquelas dietas que têm carne, né? Que são as proteínas mais complexas e mais completas. Vou dizer, estudos informam, né, que as proteínas vegetais, elas podem, associadas umas às outras, elas conseguem ter o mesmo valor biológico da proteína animal. Então, não é porque a pessoa é vegetariano, usa uma dieta sem vestígios, né? Sem alimentação de outro ser vivente, que é no caso de origem animal, e ela consegue ter uma qualidade de vida e uma qualidade proteica igual, desde que ela consiga ingerir as proteínas que na sua formação, uma juntando com a outra, consiga ter o mesmo valor biológico que a de origem animal, tá? E vai fazer o mesmo processo. Ela vai ter a produção a gente vai ingerir, vai ser retirado os aminoácidos essenciais e os essenciais, né? Que o nosso corpo não produz da dieta vegetariana. E vai ter outro processo, não sei explicar qual, tá? Para poder retirada desses aminoácidos para ser transformados em proteínas, como se fosse a proteína animal, uma proteína de alto valor biológico, para não ter problema na estrutura. Então, uma pessoa que esteja com uma ferida, se ela não come carne, não come ovos, não come peixe, não come outro ser vivente, se ela não come isso, só come vegetais, frutas e grãos, ela vai conseguir formar a mesma quantidade de proteína que a pessoa que usa a alimentação animal, tá bom? Ela vai conseguir, vai ter que ingerir mais grão, né, que está nos grãos esse alto valor biológico da proteína vegetal. Ela vai ter que ingerir mais desses grãos para conseguir atingir uma proteína, um aminoácido para poder produzir a proteína que o corpo vai precisar para recuperação e reconstrução, tá bem? Há possibilidade sem perda. Como eu disse, as proteínas, elas estão envolvidas em todo o processo, em todas as funções biológicas do nosso corpo, né? Então, qualquer coisa que você fizer, as proteínas estão envolvidas. Se não tiver proteína, nossas células praticamente não funcionam, tá? Então, a gente tem aminoácidos que têm funções específicas. Por isso, eles se ajuntam para a formação da proteína, tá? Então, os aminoácidos que estão envolvidos com o músculo, eles vão se ajuntar para a formação do músculo, para a formação da pele, para a formação dos enzimas, para a formação do hormônio, cada qual dentro do seu grupo, tá bem? Então, os aminoácidos que formam as proteínas, ele tem os seus grupos que vão se ajuntar conforme a necessidade para poder transformar a proteína necessária para a atuação, para que o corpo realize aquela função. Ali tem características específicas, cada um são diferentes entre si, mas precisa um do outro para que consiga desempenhar a função definitiva, a função que o corpo precisa. Então, assim,
os iguais não se ajuntam, eles se ajuntam diferentemente de acordo com a necessidade. Se a gente fosse colocar assim, teríamos 20 cores diferentes, né? 20. Falando em aminoácidos, nós teríamos 20 cores diferentes. Então, na formação da proteína, então vem lá, o verde pega 2 partes, o vermelho 5 partes, o marrom 2 partes, o preto 1 parte, o laranja pega 2 partes e meia, o amarelo pega outra parte, o rosa pega outra parte, o branco pega outra parte, para poder formar uma proteína de músculo. Uma proteína só, tá? Então, eles pegam as partes em aminoácidos para formar uma proteína de determinada coisa. Então, uma proteína do músculo, ele pegou isso. Para a proteína da pele, ele precisa de 7 preto, 12 amarelo. Então, ele vai precisar dessas outras cores. Isso se a gente fosse comparar um quadro de cores para poder retirar um quadro de cores para a gente projetar assim. Os aminoácidos têm essas cores, 20 cores. Então, toda vez que o corpo precisa montar uma proteína para a pele, ele vai lá e retira as cores que ele precisa. Ele precisa montar uma proteína para o músculo, ele vai lá e retira. Ele precisa de proteína para o sangue, ele vai lá e retira. Ele precisa de um hormônio, ele vai lá e retira. Ele precisa de um neurotransmissor, ele vai lá e retira. É como se fosse assim a despensa dele, né? Ou o supermercado, onde tem mais coisa. Mas como só tem 20 itens, então deve ser a dispensa. A dispensa da proteína são os aminoácidos. Então, ele busca lá aquela quantidade referente àquilo que ele está precisando, tá certo? Deu para entender, né? Ou eu deixei tudo muito confuso. Às vezes, quando a gente fala de aminoácido, proteína, a gente fala de coisas que o corpo utiliza e fala que é tudo ao mesmo tempo, dá um nó no cérebro, né? Imaginar que o nosso corpo faz tudo ao mesmo tempo. Tudo. Você respira, você fala, seu coração bate, você caminha, você pensa, você pisca, você se mexe. Então, tudo isso ao mesmo tempo, sem contar o que está acontecendo lá dentro, né? A sua vesícula deve funcionar, o seu rim também deve funcionar, os seus pulmões também devem estar funcionando. Tudo está funcionando, porque você está até caminhando, então não está com dor em lugar nenhum, então é porque está funcionando. Porque quando você sente dor em alguma dessas partes do teu corpo, você logo para e fala, opa, tem alguma coisa errada. Eu tô com uma dor, deixa eu ver onde, aqui, acho que aqui tá o meu estômago, eu acho que eu tô com uma dor no estômago, então tem alguma coisa errada, devo estar com fome. Aí você faz algumas deduções para saber, mas o nosso corpo é assim, é tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, os aminoácidos que formam as proteínas que formam nossas células, que formam a nossa recuperação, que atua lá na dor, que atua nos pontos estratégicos e assim vai. As proteínas estão envolvidas na construção dos neurotransmissores. Nossos neurotransmissores, que a gente pode chamar de... neurotransmissores é aquilo que nos deixa bem, a dopamina e a serotonina, né? Vamos dizer assim. Temos outros também, eu falo que a ocitocina é muito importante, adoro tocar. Então, são hormônios que nos transformam, que mexem com a gente. Então, as proteínas também estão envolvidas com isso e também estão envolvidas com a regulação do metabolismo de uma forma geral, tá? Ele está com toda a regulação, com o sistema imunológico, né? Como é tudo ao mesmo tempo, não vamos esquecer. Produção de neurotransmissores também está envolvido no mesmo momento em que está envolvido a recuperação da ferida. E ao mesmo tempo que está envolvida com
o metabolismo e o sistema imunológico. E também está envolvido com nossos sistemas de recuperação, porque o nosso corpo se machuca, nosso corpo imediatamente inicia um processo de regeneração, um processo de recuperação. Nós não percebemos, mas fura o dedo para você ver. Fura o dedo, ele vai sair sangue, você segura, fica segurando, daqui a pouquinho você não sente mais nem dor, porque o teu corpo já fez o processo de regeneração, só que ele fez o processo de regeneração celular, ele de crescimento celular, de recuperação do tecido naquele lugar onde você acabou de furar o dedinho com uma agulha, tá bom? Bem, nossa alimentação está intimamente ligada à cicatrização. Se eu estou falando tudo isso, é para vocês entenderem que a nossa proteína, ela está intimamente ligada à cicatrização. Por isso que a gente precisa garantir uma boa ingestão de proteína para ajudar na cicatrização da ferida profunda e na ferida crônica, tá? É por isso que eu falei de proteína, é por isso que eu tentei falar um pouco de aminoácido, para explicar como é que isso é importante e está envolvido na recuperação do nosso corpo. Eu sei que eu falo demais, mas às vezes saber ter essa informação é o que está faltando para você se ajudar no processo de cicatrização, para você poder ter um pouco mais de conhecimento de si mesmo, tá bom? Um pouco mais de conhecimento de si mesmo. Talvez isso faça diferença para você. Talvez isso faça diferença na hora de cicatrizar essa ferida, na hora da gente fazer esse curativo com menos dor, porque você já deu o seu melhor. E vamos fazer um curativo correto para sair dessa situação. Tá bem?